Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 3, datada do dia 15 de janeiro de 2023, cujo título é o Avivamento no Novo Testamento. O texto áureo está em João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, na lição de hoje, o comentarista pastor Elinaldo Renovato, ele faz uma busca no avivamento a partir do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento mostrando sobre o avivamento, como que se deu a chegada do avivamento através de Cristo, inaugurando a sua igreja, e uma igreja avivada junto com o Espírito de Deus derramado, cumprindo-se as profecias dos profetas, em especial a profecia do profeta Joel, derramar do Espírito sobre toda a carne. Mas então vejamos o avivamento a partir do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos. Então, o primeiro tópico diz exatamente isso, o avivamento nos Evangelhos. E o primeiro ponto, o avivamento em João. E a lição mostra que João, o Evangelho de João, difere dos demais. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa uma visão conjunta, uma visão parecida, ou uma mesma visão a partir de ângulos diferentes. É o que nós veremos nesta lição, por exemplo, o cenário do Novo Testamento que os evangelistas estão contando, são vistas de ângulos diferentes, mas contando-se a mesma situação, vendo como que os mesmos panoramas. É igual você estar em uma sala. Quem está em uns cantos da sala, uma sala tem 4 cantos, e cada um pode descrever esta sala, como ele enxerga ela do seu ponto de vista, do seu ângulo. Há alguns que esquecerão alguns objetos na sala, principalmente os que estiverem atrás de si. Outros que estão na sua frente verão com mais nitidez o objeto que está atrás de outrem. Então, por isso que é chamado evangelhos sinóticos, evangelhos vistos de uma mesma visão, contando de forma diferente ou similar os fatos cujos evangelistas presenciaram ou estiveram presentes. Então, por isso que é evangelho sinótico. Agora, o evangelho de João, ele não é sinótico, porque ele já vê Cristo de um outro ângulo, de uma outra forma. Então, ele é considerado evangelho que não é sinótico, difere das visões dos demais, porque ele mostra uma visão ainda superior. Nós veremos nesta aula sobre isso. O Evangelho de João foi escrito entre 80 a 95 anos depois de Cristo. O evangelista João, ele não morreu como os demais discípulos de Jesus, morrendo de martírio, mas ele morreu de morte natural, velho, adentrado em dias. Então foi assim a morte de João. Mas a partir do capítulo 4, nós temos uma narrativa, Jesus falando com a mulher de Samaria. Se ela era de Samaria, era samaritana. Não era o nome dela samaritana, mas a naturalidade. É igual a mulher de Cuiabá, a mulher cuiabana. A mulher da Bahia, a mulher baiana. A mulher de Samaria, a mulher samaritana. E Jesus oferece para ela água viva, águas que fluirão no ventre, águas que salte para a vida eterna. Isto é avivamento.
porque é uma alegria indescritível, uma alegria indizível, uma alegria divina, a felicidade divina, o que preenche o ser humano. Os humanos, eles foram feitos para estarem inteiramente em comunhão com o seu Criador, que é a completude da vida, a felicidade plena, a totalidade da vida. Agora, quando o ser humano, as pessoas, os homens e as mulheres se distanciam de Deus, é chamado pela psicologia de um vazio existencial. Nós sabemos que é a falta de Deus na vida das pessoas. Todos que se distanciaram de Deus estão com este vazio e só é preenchido com a presença de Deus, com a presença do Espírito de Deus. Aí é a totalidade plena do ser humano, a comunhão e a felicidade, apesar das dificuldades e apesar das adversidades. A possibilidade de uma felicidade plena. E é o que Jesus mostra para a mulher samaritana. Ela vivia em busca de felicidade, achava que a felicidade estava nos relacionamentos, já estava no quinto, e Jesus percebe que ela não era feliz, mas que tinha uma ideia de religiosidade, mas a religião não preenche. A religião é simplesmente a tentativa do homem de se religar a Deus. Religião vem do latim religare, o homem tentando se conectar com o seu Criador. Mas é somente através de Cristo e através da sua palavra e através da obra do Espírito Santo que isso acontece na vida das pessoas. Então ele apresentou para a mulher aquilo que ela tinha sede, sede de felicidade, e se apresenta como a água viva que preenche o vazio, que mata a sede da alma, que mata a sede do Espírito. Então isso é avivamento. Quando nós estamos sedentos de Cristo, sedentos de um avivamento, sedentos da palavra, Jesus Cristo é a água que mata a nossa sede, que deixa a gente satisfeito com a vida depois que nós tomarmos da água da vida. O segundo ponto deste primeiro tópico é o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus, escrito cerca de 60 anos depois de Cristo, ele apresenta a Jesus como o rei, porque os judeus estavam sob o jugo de Roma e eles precisavam, clamavam, suplicavam e esperavam por um rei que viesse libertá-los do jugo de Roma. E Jesus se apresenta como o rei dos judeus, não para libertá-los do jugo de Roma, da escravidão romana, mas para libertá-los da escravidão do pecado, tirar eles destas trevas, como já diziam os profetas no passado, a partir do momento que o povo de Israel se distanciou de Deus e pereceu por falta de conhecimento. Ele diz, para os que habitavam em trevas, resplandeceu uma grande luz, falando de Jesus. E Jesus apareceu nos seus dias pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho dos céus. Mateus destaca exatamente isso. Jesus apresentado como Rei dos judeus. E também pregando a mensagem do Evangelho dos céus. Qual que é a mensagem do Evangelho dos céus? Ou a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que é salvar os pecadores, libertar os pecadores, dar alegria. Esta é a verdadeira libertação, a libertação do pecado. Então, Mateus apresenta um avivamento, porque as pessoas se voltaram para a mensagem de Jesus e iam ouvi-lo nas montanhas, nos vales, onde Jesus estava presente, que a multidão chegava, acontecia algo extraordinário. As pessoas eram movidas pelas palavras, acreditavam nas palavras de Jesus e recebiam os milagres prometidos e proferidos por ele. E daí o avivamento chegou naquele período, porque as pessoas estavam, de fato, ouvindo a Jesus. Apesar de alguns serem apenas fanáticos de Jesus, queriam apenas as bênçãos, as boas palavras, os milagres, mas não queriam servi-lo. Mas tinha muitas pessoas que serviram. Muitos discípulos de João se tornaram discípulos de Cristo. E Jesus, depois que ele foi assunto ao céu, mais de 500 pessoas, diz Paulo, estavam presentes neste momento. E foram buscar Jesus em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Então era um número considerável de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho,
e chegou a eles o avivamento espiritual. Através do livro de Mateus percebemos isso. O avivamento em Marcos é o terceiro ponto desse primeiro tópico. E Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Logo no seu começo do livro, ele não fala da genealogia do nascimento de Jesus, porque a um servo não interessava o nascimento, interessava se ele estava disposto a trabalhar, se tinha saúde, tinha estrutura física para aguentar o trabalho. E Jesus é apresentado por Marcos como servo sofredor, aquele que veio para sofrer. Representatividade, porque os romanos queriam que as demais nações fossem servas dele, escravas de Roma, e que não reclamasse, fosse um servo que fosse bom, que trabalhasse. Então, não que quisesse sacudir de si a poeira da escravidão ou da servidão. E Marcos está como que se dizendo, o único servo sofredor que trabalha quieto, calado, é Jesus. E de fato Jesus não reclamou, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E Marcos apresenta ele como servo sofredor, no Evangelho de Marcos. O avivamento chegou na vida das pessoas porque esse servo sofredor sofreu pelos nossos pecados e nos deu a vitória. E ele sofreu fisicamente, era pobre, necessitado, trabalhador, mais humilde entre os homens. E tudo isso para nos trazer a paz, para nos trazer a felicidade e a salvação. E o avivamento chega através de Marcos, ou Marcos apresenta o avivamento neste período de um servo sofredor. O avivamento em Lucas é o quarto ponto deste primeiro tópico. E Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Quem buscava a perfeição eram os gregos. Por isso que os filósofos usavam aqueles lençóis brancos. Eles buscavam a perfeição na filosofia, perfeição na economia, no direito, na polis, na política. E Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, mesmo que indiretamente ou inconscientemente está dito nos evangelhos que ele era um homem perfeito. Principalmente o evangelho de Lucas apresenta ele como um homem perfeito. Pilatos lava as mãos e diz, não acho mal algum neste homem. Quando Jesus expira na cruz do Calvário, o sacerdote diz, realmente esse homem era filho de Deus. E ninguém poderia julgar Jesus por algum erro, porque ele é o homem perfeito. E ele, como homem perfeito, foi capaz de trazer o avivamento a partir da sua perfeição. A mulher de Pilatos disse, olha, cuidado com o que vai fazer com esse justo, porque tive um sonho e muito sofri por causa do sangue deste justo. Então ele era alguém de fato perfeito. E através dessa perfeição pôde trazer o Espírito de Deus para a nossa vida e o avivamento foi chegado até os nossos dias. O segundo tópico, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. E o primeiro ponto, o avivamento na igreja primitiva. O avivamento na igreja primitiva acontece por uma ordem de Jesus. Logo que ele vai assunto ao céu, ele diz, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos que viram Jesus ser assunto ao céu, como Paulo diz em Coríntios, eram mais de 500, foram para Jerusalém. Primeiro dia, quase 500, segundo, terceiro, quarto dia, quase 400, quinto, sexto, quase 300, quase 200. E no dia da descida do Espírito de Deus, quase 120 pessoas estavam no templo. E estas quase 120 foram revestidas de poder. Houve um som como de um vento impetuoso, um barulho, e foram vistas sobre cada um línguas como que de fogo, repartidas sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então chegou o avivamento. E eles então ficaram avivados, porque eles precisavam ser revestidos de um poder, de uma autoridade,
para serem testemunhas de Jesus. E quando eles receberam este poder, esta autoridade do Espírito de Deus, eles eram para sair de Jerusalém, para a Judéia, para a Samaria, Galiléia, os confins da terra, sendo testemunhas, falando de Jesus, testemunhando da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E logo que veio a perseguição, que eles foram dispersos, em Atos capítulo 8, diz que eles foram inclusive para Samaria, pregar o Evangelho. E Atos 8:8 diz que havia grande alegria naquela cidade, porque chegou a salvação àquele povo. Então o avivamento chegou e as pessoas, principalmente a igreja, testemunhavam com eficácia, com ênfase, apesar da perseguição, apesar de muitos morrerem por serem testemunhas de Jesus. Muitos entregaram a sua própria vida sem negar a Jesus, porque tinham certeza que ele era o Filho de Deus, e eram tão testemunhas que testemunharam até a morte. Morreram pela causa do Mestre, morreram por ser testemunha de Jesus. Por que isso? Porque estavam cheios do Espírito, cheias de convicção, cheias de certeza que ele era o Salvador do mundo, e estavam avivados pelo Espírito para serem testemunhas de Jesus. O segundo ponto do segundo tópico, a descida do Espírito Santo. E quando Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, encher a casa em que eles estavam e todos falarem, Pedro pregou a mensagem do Evangelho e eles queriam saber o que era aquilo. E Pedro então explica, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2, verso 28 de Joel. E Joel profetizou antes, 500, 600 aproximadamente, antes de Cristo, dizendo que todos seriam batizados, que o Espírito Santo seria derramado, todos seriam revestidos de poder. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então estava acontecendo, Pedro diz isso, é o cumprimento da profecia de Joel, é o que vocês estão vendo, está sendo derramado o Espírito sobre nós. E ele disse assim, e essa promessa, a promessa de Joel, Jesus prometeu, o Senhor Deus prometeu através do profeta Joel derramar o Espírito, e Pedro está dizendo, esta promessa diz respeito a nós, diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito aos que estão longe e a tanto quantos Deus, o nosso Senhor, chamaram. Então, essa promessa de Joel não era uma promessa somente para aqueles dias, como diz alguns sensacionistas, que era só naquele período dos discípulos, período da igreja primitiva, e depois cessaria ao falar em línguas, a glossolalia, falar em línguas que não conhecemos, que não é a língua dos anjos, porque se fosse a língua dos anjos, o diabo conhecia, porque ele era um anjo, ele é um anjo caído, e os demais anjos caídos saberiam decifrar a língua que falamos. Mas Paulo diz assim, o que fala em línguas, fala em mistério com Deus, para a sua própria edificação. Então ele não sabe, então não é a língua dos anjos. Então nós observamos que esta promessa do falar em línguas, do avivamento, do ser reavivado, ser revestido, diz respeito as pessoas daquele primeiro século, eram para eles as promessas e receberam. Para os filhos, os discípulos, chamados pais da igreja, logo após que os discípulos morreram, até o primeiro século, até o ano 100, todos os discípulos já haviam morrido, o último foi João. E depois veio o discípulo dele, os pais, Papias, Irineu, Orígenes e outros. A promessa dizia respeito a esses filhos, aos que estão longe, porque quando adentrou os séculos, a promessa continuou. Há registro na teologia histórica de que houve o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais continuaram depois da igreja primitiva até a Rua Azusa. Eu estou dizendo isso porque alguns teólogos defendem a ideia de que cessou em Jerusalém e só apareceu na Rua Azusa. E desse percurso de Jerusalém para Azusa não tem na história, na teologia histórica,
relatos de que houve e houveram batismo com o Espírito Santo e milagres. Mas a teologia histórica contra registro de pessoas que nesse período da igreja primitiva até a Rua Azusa no século XIX, esse espaço de tempo, houve sim a manifestação do Espírito de Deus. O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, os dons espirituais, a evidência dos dons esteve presente. Há registro histórico. Se você quiser conhecer melhor, leia o livro de Vinson Sina, um escritor pentecostal, que ele conta esses relatos. Vinson Sina, Vozes do Pentecoste, que é contando relatos de pessoas que de fato existiram e ficaram registrados na história, e a teologia histórica traz esse resgate. Em Azusa foi a explosão novamente, que aconteceu o avivamento. Não que tinha cessado, ou não que o avivamento tenha começado em Azusa. Alguns dizem que o pentecostalismo começou em Azusa, que o falar em língua e a evidência dos dons começou em Azusa. Não, senhores. Azusa foi a continuidade. Se em Jerusalém houve a explosão desses milagres, do batismo, das curas divinas e das libertações, durante os séculos se continuou isso. Um pouco restrito devido às perseguições contínuas contra a igreja. Mas no século XIX, em Azusa, houve novamente uma explosão como se fosse em Jerusalém. Mas há registros históricos que a teologia histórica traz, dizendo que sempre houve esses movimentos pentecostais, bíblicos, como o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Sempre houveram. Vozes do Pentecoste. É um livro escrito por Vinson Sina. Ele conta essa história e traz esses relatos verídicos de pessoas que foram batizadas nesse espaço de Jerusalém para a Rua Azusa. Então, essa promessa diz respeito a eles, eram para eles, para os filhos, para os que estão longe, que foi esse período da história, e para tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E até hoje Deus está chamando pessoas, até no dia de hoje, chamando para serem testemunhas, chamando para receber o batismo, o revestimento do poder. Então hoje Cristo continua batizando com o Espírito Santo, derramando os dons, curando e operando os milagres, e ainda há a glossolalia, o falar em línguas, através do Espírito de Deus. Terceiro tópico da lição, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, Paulo escreveu 13 cartas, chamadas epístolas paulinas porque eram de origem da caneta de Paulo. E nessas suas epístolas, Paulo dá ênfase ao avivamento, a pessoa ser avivada. Por exemplo, um dos pontos mais conhecidos é a epístola de Efésios. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está cheios do Espírito de Deus. Paulo fala para os coríntios, os irmãos de Corinto, dizendo que eles deveriam saber fazer uso dos dons espirituais. E esses dons espirituais eram para ser usados juntamente com a produção do fruto do Espírito. Porque ele diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, de modo que nenhum dom faltavam a eles, mas precisavam da produção de frutos, precisavam andar em espírito, não só a execução do dom, porque os dons, eles são sem arrependimento. Deus dá, mas a pessoa precisa usar conforme as normas da Bíblia Sagrada. Usar para a edificação da igreja, usar para a exortação, usar para a consolação. Os dons devem ser usados para que o nome de Deus cresça, o nome do Senhor Deus seja glorificado, e não o nosso. Muitas pessoas usam os dons espirituais para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar likes nas redes sociais. E os dons devem ser usados não para valorizar o eu, para que as pessoas nos procurem, nos tornarmos famosos. Não é esta a ideia.
Mas, como disse João, importa que ele cresça, Jesus, e nós diminuamos, mesmo que nós não apareçamos, mas que Jesus apareça. Então os dois são para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para que as pessoas creiam no Evangelho e nas promessas ditas por Deus. E Paulo, ele ensina isso nas suas epístolas. Nas cartas sempre estão falando sobre o Espírito de Deus, o andar em Espírito, caminhar em Espírito. Em Gálatas ele fala da produção do fruto e a mortificação das obras da carne, que é a concupiscência, os apetites carnais exagerados, mas o Espírito predominando sobre a nossa vida. Isso é um avivamento espiritual. Não embriagar com vinho, mas encher do Espírito, é um avivamento espiritual. A preparação da nossa vida cristã através de Colossenses é através do Espírito de Deus, um avivamento espiritual. Então Paulo deixa claro nas suas epístolas sobre o avivamento que encheu a vida dele e foi motivo de que ele abandonou tudo pelo Evangelho. Deixou tudo de lado para servir a Cristo com fidelidade e ser testemunha e pregar o apóstolo dos gentios. Pregou para os gentios, isto é, os que não eram judeus, as demais nações, e ganhou muitas almas para Jesus, e todas avivadas, revestidas com o poder de Deus, porque Paulo sabia que era necessário falar da palavra para que as pessoas se avivassem e se tornassem testemunhas do reino de Deus. E o segundo ponto do terceiro tópico, nas epístolas gerais universais, em Hebreus, as demais epístolas escritas por Judas, por João e etc., também está a evidência de uma vida cristã, dando ênfase a uma vida em Cristo, ao corpo de Cristo, uma vida de santidade, uma vida desassociada com os prazeres do mundo e a pessoa viver de acordo com os preceitos divinos. Então este é um avivamento, é uma nova era que foi inaugurada, uma era do Espírito de Deus que foram derramadas sobre as pessoas que eram movidas a se tornarem pessoas diferentes, com modos, atitudes e ações diferentes, de acordo com a palavra do Senhor. Nas epístolas gerais tem a presença de Deus. Na epístola de Hebreus, a gente observa também a presença do Espírito de Deus, levando o escritor a exaltar o nome de Cristo como sumo sacerdote, como mediador entre Deus e os homens, como superior aos demais seres criados, superior ao homem, aquele que é capaz de transformar vidas. Então isto é o avivamento apresentado nas cartas gerais, nas epístolas gerais. E no terceiro ponto do terceiro tópico, no livro do Apocalipse. Então, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o Apocalipse, ele descortina tudo, descortina o que acontecerá no futuro, mostra a escatologia, escatos, o futuro, logia, um tratado, um estudo sobre o futuro da nação, futuro dos seres humanos, dos projetos de Deus, foram revelados para João. E ali há a presença de uma igreja arrebatada, dos sinais da volta de Cristo, do tribunal, das bodas do Cordeiro. O milênio está presente, as pessoas sofrendo que não quiseram Cristo, as escolhas, as consequências das nossas escolhas em não querer a salvação ou servir a Deus e obedecer a sua palavra, tem a consequência narrada no livro de Apocalipse, de tal forma que nos leva a ter temor, a desejar uma vida santa, uma vida agradável, uma vida redimida. O livro de Apocalipse nos desperta um desejo de estar com o Criador, de estar com o noivo, de herdar as mansões celestiais, um desejo de ser arrebatado. Então ele provoca em nós uma vida de transformação, uma vida de busca, uma vida de amor, de devoção ao nosso Deus. Porque ali está mostrado no livro de Apocalipse a diferença dos que servem a Deus e as suas consequências, e os que não servem a Deus e as suas consequências. Daquele que tomou o caminho estreito e daquele que tomou o caminho largo.
Então, a porta estreita, a porta larga. Ali está diferente entre os ímpios e os justos. Os justos serão galardoados, estarão com Cristo nas mansões celestiais, reinarão com Ele, estarão com Cristo, a presença dEle, a felicidade plena. E os ímpios é o castigo eterno, o sofrimento, tudo isso por conta das suas escolhas. Então a escolha é nossa, é hoje, através deste avivamento que está em nós e da palavra de Deus para levar pessoas para as mansões celestiais, escapando do castigo eterno. Então, concluindo a nossa aula de hoje, o Novo Testamento é um projeto de Deus que rege todas as atitudes da igreja e aonde está, qual que é a missão da igreja. E de cada membro deste corpo, que é a igreja de Cristo, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função, a nossa proposta. Então está escrito no Novo Testamento e através disso também o avivamento promovido a partir dos evangelhos. Jesus já trouxe esse avivamento e a igreja precisa continuar buscando o avivamento. E encerramos dizendo, como disse o profeta Abacuque: aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Porque às vezes começamos o ano fazendo promessas, avivados. No meio do ano a gente dá aquela declinada. Então, no meio do ano, no meio dos anos, vamos pedir para o Senhor que Ele de novo traga um avivamento para que a gente possa terminar o ano de bênçãos, ou a nossa carreira firmes, a nossa vida espiritual, ou até a volta de Cristo estar avivados, acreditando nas promessas do Criador e prontos para serem arrebatados. Deus em Cristo os abençoe. Uma boa aula, professor e professora.